Olá, eu sou Silvia Garcia e está começando o programa Inclusive de hoje. Faltam um pouco mais de 600 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. São 4.350 atletas de 176 países. Em 12 dias, 528 medalhas serão disputadas. 226 provas femininas, 264 masculinas e 38 provas mistas. Nós iremos vibrar, torcer, aplaudir 23 esportes em ação, incluindo 2 novas modalidades, para triatlo e para canoagem. 1.800.000 ingressos estarão à venda a partir do primeiro semestre de 2015. E para falar sobre tudo isso, nós convidamos aqui no nosso programa a Raquel Ponquio, que é coordenadora do programa de iniciação ao esporte adaptado, e Ezequiel da Costa, atleta da equipe SESI. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu vou começar aqui, você me perdoe, a gente começa sempre com as mulheres, mas eu vou começar com os homens, com Ezequiel. Ezequiel, você é atleta de quê? Eu sou atleta maratonista. Maratonista. Minha modalidade é maratona, mas eu já fiz prova de meio fundo, já corri 1.500, já corri 5.000, até 10.000 metros. Só para entender quem está em casa, o que são essas modalidades que você colocou aí? 1.500, de fundo, meio fundo, o que é isso? Então, a prova de meio fundo, meio fundista, aqueles que correm 1.500 metros. 1,5 km? É 1,5 km, isso, bastante. É verdade. 1.000 metros e meio, né? 1.000 metros e meio. E 800 metros também, né? Mas já fiz parte dessas modalidades. Hoje eu já me encontro mais assim, focado mesmo na maratona, que é 42 quilômetros, né? E 125 metros, né? Bastante, hein? Bastante. 195 metros. Tá. E assim, é uma prova que é bem desgastante, exige bastante condicionamento físico, né? Chega a dar mais ou menos umas 2h40, 2h42 de prova, né? Correndo. Você correndo direto ali e procurando sempre, durante os percursos de hidratação, se hidratar, né? Para que você possa concluir a prova e terminar, né? Porque o objetivo do corredor é sempre cruzar a linha de chegada, né? Não precisa ser necessariamente em primeiro. A gente tem essa curiosidade, tem essa vontade, né? Mas a gente treina para isso, para sempre estar alcançando o primeiro lugar, né? Queria saber um pouquinho dessa sua história, Ezequiel. Eu vejo que você não tem um braço. Queria saber exatamente a sua história, o que aconteceu, como que é isso, como que você iniciou aí no esporte, nas corridas. Então, a minha história aconteceu mais ou menos assim, eu vou explicar bem resumido. Uhum. Eu estava em fase de exército, né? Aí assim que eu terminei a fase de exército, eu jogava futebol também, terminei a fase de exército, aí resolvi procurar um trabalho, né? Poder trabalhar, onde eu consegui entrar numa empresa, mas jovem ainda, né? Jovem ainda, estava na casa dos 18 para 19 anos. Uhum. Aí o rapaz que trabalhava na máquina não foi, aí pediram para poder eu operar a máquina, né? Aí eu tinha apenas 42 dias de empresa. Aí foi quando a máquina pegou e veio arrancar meu braço inteiro. Acidente de trabalho, então. Acidente de trabalho. Aí daí por diante eu me recuperei, voltei a trabalhar de novo. Demorou muito tempo aí? Demorei um pouquinho, demorei mais ou menos uma faixa de um ano, 1 ano e meio, até poder ficar bem recuperado, não só a situação física que eu tive, né? Mas também psicologicamente, né? Um grande choque, né? Um grande abalo. Foi um grande abalo. Quantos anos você está agora? Agora eu me encontro com 43 anos. 43 anos? 43 primaveras, graças a Deus. Ainda tá um jovem rapaz, né? Ainda tá um jovem rapaz fazendo 42 quilômetros em 2 horas e pouco. Eu acho que você está no caminho certo. Espera aí que eu já quero saber mais coisas sobre você. Eu vou falar com a Raquel. Raquel, como é que é esse seu trabalho? O que exatamente você faz? Legal. Então, antes de mais nada, eu quero muito agradecer pelo convite. A Dedê se sente lisonjeada com a participação, tá? Nós é que agradecemos, que seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, o nosso trabalho na Dedê acontece com a Escola de Esportes. Né? Antigamente nós tínhamos o projeto Escola de Esportes. E aí, como todo projeto, ele vai se reajustando, vai se aprimorando. E hoje nós temos um programa de iniciação para atletas com deficiências, né?
E esse programa acontece para 120 crianças, né, com deficiências físicas e intelectuais. Olha só. Né? E esse programa ele foi formatado em 2 seguintes eixos. Então, nós temos 2 estágios. O estágio 1, que é a categoria de base, que vai de crianças de 6... É pela idade. A isso, dividido por faixa etária. Faixa etária, a gente não se preocupa só com o desenvolvimento cronológico, mas também cognitivo, psicológico. Então, a criança só passa para a etapa 2 quando a gente sente que ela está preparada mesmo, né? Então, funciona, o estágio 1 é de 6 a 12 anos e o estágio 2 de 12 a 17. 12 a 17. Isso. É um trabalho municipal, estadual, particular? Quem é que ajuda? Quem é que faz isso? Tá. Para essas 120 crianças, nós temos o apoio da Petrobras, né? E a ADD, a Associação Desportiva para a Deficiência, é uma ONG, né, sem fins lucrativos. E, nesse momento, o patrocinador mais forte é a Petrobras. E então vocês têm que ter um espaço bastante grande, né? Porque tem atleta aí nesse lugar, hein? Tem, mas assim, por incrível que pareça, Silvia, nós não temos. E esse é uma das idealizações da ADD, é conseguir o seu espaço. Então, nós temos a sede, que é um espaço só administrativo, e nós temos locais apoiadores, que nos apoiam cedendo espaço, como, por exemplo, o Colégio Dante Alighieri. Olha Nós só. temos o Sesc Itaquera, o Sesc Pinheiros, o Céu Caminho do Mar e uma escola estadual chamada Colégio Alberto Levi. E a gente está falando de que estruturas? Piscina, quadra de vôlei? Que tipo de atletas que vocês têm? Tá. Então, nesse momento, na escola de esportes, eu tenho esse cuidado em dizer que eles não são atletas. Não são atletas, são esportistas. Porque assim, é muito complicado, a gente trabalha com as expectativas das pessoas. É verdade. As mães, não todas, nem sempre, mas o que acontece? Chega uma criança deficiente, a mãe quer que ela seja vencedora, a menina, a gente nem sabe se ela tem predisposição genética, se ela vai ser encaminhada para o esporte, se tem perfil, e a mãe já chega, eu quero que minha filha seja campeã olímpica. Aí vamos, ai meu Calma, Deus. respira, vamos lá, vamos devagar. vamos Aqui ver. é uma escola de esportes, o nosso trabalho é inclusivo, eu quero que essa criança brinque, que essa criança se divirta, que ela adquira o gosto pelo esporte, o prazer, e se ela vier se tornar uma atleta, ótimo, mas se não, ela é uma ótima cidadã crítica, participativa e feliz. Socialmente inserida, de vários jeitos, de vários modos. Exatamente. Então, depois do estágio 2, aí sim, nós temos a equipe, nós somos bicampeão brasileiro de basquete, bicampeão paulista. Eu falei que ela tinha atletas? Eu falei que ela tinha mas atletas? é uma outra Falei. equipe. Os meus 120, assim, são projetos, mas se não... Futuros atletas, Isso, quem mas sabe? se não for também, eu estou feliz. A gente contribuiu de alguma forma, né? Isso é ótimo. Ezequiel, você já fazia algum tipo de esporte antes de sofrer o acidente de trabalho? Você já tinha essa familiaridade aí com a corrida, por exemplo? Sim, com a corrida, no entanto, não, né? mesmo? O que eu mais gostava mesmo era futebol e, de vez em quando, as pernadas, jogar uma capoeira. Eu gostava muito, né? Era bom, mas não nada realmente profissional, nada realmente com afinco de atleta. Era mais esporte que você praticava. mais esporte, né? E quando que apareceu aí essa parte mais profissional, de atleta mesmo? Quando é que apareceu na tua vida? Então, essa parte da corrida na minha vida foi um fato, assim, curioso, estranho. Até hoje eu tento compreender, porque foi assim, aconteceu de um jeito meio assim que eu sempre tive sonho de um dia poder estar correndo uma São Silvestre, né? Aí teve um dia que deu a louca, era final de ano, último dia do ano, deu a louca em mim. Aí eu peguei e falei assim, vou correr a São Silvestre. Eu peguei e fui lá de pipoca, entrei no meio do povo lá de pipoca lá e... Você fez isso, Ezequiel? Do jeito que eu fui, ainda corri com tênis de camurça. Nunca tinha corrido grandes Assim, distâncias? não, distância não. De vez em quando eu corria com uns amigos meus que faziam Cooper, né? E, uma meia horinha. Isso. Quantos né? quilômetros? Isso. Dava mais ou menos uma média de 6 quilômetros, uma média mais ou menos. Nossa, você não fez isso, Ezequiel. Entrou no Aí, meio da galera ali na entrei no meio do povão e peguei e fui. Ainda igual. corri com tênis de camurça. No outro dia eu não conseguia nem andar. Então Você tá dando nas completou? pernas. Completei. E nisso que eu tava correndo, uma certa mulher me viu correndo, né? Perguntou com quem eu treinava. Aí eu falei, eu treino sozinho, o treinador meu é eu mesmo.
Aí ela pegou e me passou o endereço dela, me convidou para estar fazendo parte da equipe dela. Aí eu peguei e... Você já estava com quantos anos quando você foi se meter aí a correr na São Silvestre? Aí eu já tava na casa dos mais ou menos uns 24, 25 anos. 24, já. 25 anos. Já estava nessa faixa etária de idade. Aí comecei a treinar com ela, que inclusive é uma pessoa que me incentivou muito, né? Porque assim, eu agradeço muito a ela de poder estar onde eu estou. Qual é o nome dela, então? Onde eu cheguei é a Maria Auxiliadora Venâncio. É. Ela é muito conhecida ali do Taboão da Serra. E eu agradeço muito ela, porque se não fosse por ela, acho que eu não tinha chegado até onde que eu estou, né? Não é? Ou teria tido, talvez, o caminho mais dificultado, Isso, né? Enfim, ia dar mais voltas do que necessário. É verdade. Né? E aí foi assim que você foi descoberto dentro da São Silvestre, sem ter o menor preparo. Ela foi, assim, como se diz, né? Ela foi a alavanca que me levantou, né? Porque se não fosse por ela, acho que eu não estaria no status onde eu me encontro. E até hoje eu sempre, quando tem algum evento assim que eu posso mencionar o nome dela, eu menciono o nome dela com orgulho. E já vesti camisa de vários clubes, de vários outros clubes também, inclusive até já fui atleta da ADD também. Também atleta da ADD, olha só. E agora hoje eu me encontro com o SESI, né? Hoje eu sou atleta do SESI, tenho todo o suporte também que eu preciso. Há quanto tempo que você é atleta? Você brincou lá pelos 24 anos, descobriram você com essa idade mais ou menos, mas há quanto tempo você virou atleta profissional mesmo? Que eu virei atleta profissional mesmo, assim, tem mais ou menos uns 6 a 7 anos. 6 a 7 anos. Isso. E aí a minha pergunta, assim, curiosidade, por que corrida se você pode jogar futebol, por exemplo? Sim. A falta de um membro não é. Impede, Tá aqui né? a Raquel que Claro. não me deixa, me corrige até, né? Ele pode praticar quantos esportes? Todos. Muitos. Acho que todos. Ele não poderia, por exemplo, verdade, praticar mas- bocha. Bocha não é permitido porque o membro superior dele é preservado. Entendi. Mas futebol, atletismo, Natação, o céu é o limite. Vai embora. O céu é o limite. Então você que embrenhou aí pro atletismo. Foi assim também, porque quando eu me acidentei, eu fiquei um pouco meio deprimido, fiquei um pouco meio assim, Claro, isolado, com né? certeza. Aí, depois que eu conheci a corrida, aí eu comecei a correr, eu falei, nossa, maravilha, aquela sensação de liberdade, você sair correndo, rasgar o vento com o peito, com o nariz, com a cara. Aí, por isso que eu tô até hoje. Aí foi uma coisa que me despertou legal é uma coisa muito contagiante, você tá no meio do povão, você correndo, a galera aplaudindo, te elogiando. É muito bom. Isso é muito bom. E a sensação de liberdade, né? Porque assim, no começo, quando eu me acidentei, eu tava me sentindo meio preso, né? Que eu tinha um pouco assim, ficava meio sem jeito de sair. Aí a corrida, eu me sinto livre, me sinto Você liberto. se incluiu de novo na vida, você se Isso. achou, se recolocou de novo na vida, né? Assim como o caso do Ezequiel, Raquel, você deve ter tantos outros aí, tantas outras histórias. Como a gente falou antes, não ter um membro ou ter alguma deficiência que não deixa enxergar, por exemplo, enfim, não ouvir, não impede de virar um atleta, de praticar esporte, muito menos de virar um atleta, né? Você tem ali esportistas de que tipos? Qual é o material humano que você lida ali? Claro, claro. Realmente não impede. A história do Ezequiel deixa a gente emocionada, né? Sensacional. Não impede nem um pouco. Assim, na ADD nós temos o basquete, que é o carro forte, digamos assim, né? A história da ADD começou com o basquete. Então, um basquete sobre cadeira de rodas. Temos também o atletismo, temos a natação, a bocha e a parte da escola de esportes que a gente denominou outras nomenclaturas. A gente tem o Kids, o Kinder, o Cestinha de 3, que é as graduações que é a ali, ideia, isso, que a gente chama de estimulação motora, né? As modalidades. Exatamente. Mas falando do esporte, eu recordei agora, tem uma referência para a nossa área, que é o professor Manuel Tubino, e ele diz assim que o esporte ele é um dos maiores fenômenos do século, né, por vários motivos. E ele classifica o esporte como 4 tipos de esportes, por exemplo, esporte rendimento, esporte educação, esporte participação e esporte lazer. Então, se der certo esse rendimento, porque o cuidado que eu tento sempre tomar é o seguinte: às vezes pode ser contraditório, porque aqui nós estamos falando de esporte e inclusão.
E muitas vezes o Ezequiel sabe que não necessariamente o esporte performance, o esporte alto rendimento é inclusivo. Quantos e quantos amigos ficaram para trás? Isso. Não é verdade? Então, é claro que até a missão da ADD é promover o desenvolvimento de pessoa com deficiência através do esporte, facilitando a inclusão, mas ela deixa bem claro, facilitando, sim, né? Sim. Porque a carreira que você vai seguir, o esporte que você for, enfim, se destacar, quem vai fazer essa peneira. Enfim, mas o básico está ali iniciado. Exatamente. Né? E o que eu costumo dizer assim também, vamos ter clareza com a questão da diferença do esporte e da atividade física, né? Porque se ele for se tornar um adulto que ele entenda sobre a sua qualidade de vida, que ele queira fazer atividade física, ele vai fazer à vontade, que é diferente. Ele vai muito além, vai muito além. Eu vou interromper vocês rapidamente, porque o papo tá bom e já tenho que ir para o intervalo. Mas antes eu quero deixar uma pergunta aqui no ar. Estamos ou não preparados para as Paralimpíadas Rio 2016? Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já volto. Estamos de volta com o programa Inclusive. Hoje nós temos aqui no estúdio nossa convidada Raquel e o nosso atleta Ezequiel. Tá até rimando aí os dois nomes, né? E no bloco anterior eu tinha perguntado se estamos preparados para a Paralimpíada Rio 2016. Quem quer responder essa pergunta primeiro? Você, Ezequiel, ou você, Raquel? Pode deixar o atleta. Vamos lá, atleta. Estamos ou não estamos preparados para o Rio 2016? Assim, no momento assim, eu não posso afirmar muita coisa afirmar com muita certeza, com muita firmeza, porque ainda pode acontecer que ainda venha muitas coisas a acontecer ainda. Tem mais 600 dias aí, como eu falei no início, ainda tem 600 dias para se preparar. 600 dias, mas eu creio que está tudo andando no caminho certo, né? Caminho certo. Vou perguntar, na verdade, de estrutura. Você está ligada de alguma forma com essa Paralimpíada, Raquel? Você vai trabalhar com atletas, enfim? Então, por incrível que pareça, eu estive nas Olimpíadas de Atenas e de Pequim. Mas eu estive no Congresso Olímpico e não era Paralímpico, né? Que não triste. Era Paralímpico. Porque eu me envolvi tanto com o Paralímpico que eu até esqueço que existe o esporte para não deficiente. Aliás, só fazendo um adendo, Paralímpico, esse nome não é Paraolímpico, porque é uma adequação, uma inclusão para a gente se adequar junto aos países da língua portuguesa que já usavam esse nome Paralímpico e só o Brasil usava Paraolímpico. Exatamente. Então foi um jeito da gente ficar todo mundo irmãos, todos iguais aí na Paralimpíada, Tá, né? muito bem informado. Tá muito bem informado, então tá ótimo. Tem poucas pessoas que sabem desse conceito. Desse conceito, né? Mas são poucas pessoas que... Então já vamos começar direito para o Rio 2016. É Paralimpíada, né? Paralimpíada. Mas então, estamos bem ou não, Raquel? Então, eu acho que depende bastante. Do ponto de vista técnico, nós estamos muito bem. Se a gente comparar no quadro de medalhas de 2012, nós estamos em 7º lugar, né? Nós só perdemos para a China, que está em primeiro, aí tem Rússia, tem Austrália, Estados Unidos, Ucrânia, e depois chega o Brasil. Então, nós estamos muito bem, né? Muito melhor do que o esporte para não deficientes. Convencionais, né? Convencionais, olha isso. Então acho que a gente está muito bem, sim. A gente tem e o fundamental, eu acho que o que faz a diferença talvez seja a dedicação dos atletas e não necessariamente os seus patrocinadores e etc, toda a estrutura. Agora, quanto à estrutura, assim como acabamos de vivenciar a Copa do Mundo, eu acho que talvez de uma forma um pouco mais atrasada no sentido de morosidade, né? Sim. Talvez demore um pouquinho mais, mas eu acredito que no final vai dar tudo certo. Eu estou confiante. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Eu acredito. Você falou que você está há 6 anos como atleta profissional, né, Ezequiel? Isso. Então, você já chegou a participar de alguma Olimpíada, não? Não, eu já cheguei a participar de Mundial. Mundial você já tem alguns aí, né? Já participei. Quantos? Participei um Mundial ano passado. Um ano passado. Como é que essa qualificação, esse qualifying, né, que a gente fala que é quando vai medindo o tempo ou enfim, onde a posição em que você se encontra no ranking dos atletas, como que é essa preparação para você saber se você vai participar das Olimpíadas ou não, das Paralimpíadas? Então, assim, muito treino, entendeu? Dedicação, e você também tem que estar ali dentro do ranking, né? Tem que ter o índice técnico para você estar podendo estar participando, né? Porque se você não tiver, como é que tá o seu? Se você não tiver um índice técnico, não tiver o índice de acordo com
com o que é pedido pelo IPC, né? Pelo Comitê Olímpico. Pelo Comitê Olímpico, você entendeu? Aí você não tem convocação para você, nem adianta entendeu? sonhar. E como é que tá o seu? Esse ano aí, graças a Deus, eu estive aí entre os 3 melhores. Estou entre os 3 melhores aí. O ano passado também consegui uma medalha de bronze no Mundial. O garoto também, muito bom. E esse ano também consegui medalha de bronze também na Copa do Mundo de Maratona, né? E é treino. Porque às vezes tem pessoas que acham que a gente não treina igual os convencionais, mas a gente treina igual os convencionais. Falando em convencional e não convencional e deficientes, você corre com outras pessoas que não têm só a mesma deficiência que você. Isso. A amputação de um membro, pode ter Também. dos 2 membros. Isso. Qual é esse leque aí que se abre, atletas que correm com você? São atletas que têm que tipo de deficiência? Então, assim, porque na deficiência tem várias classificatórias, entendeu? Mas na sua... A minha classificação é T46. Que no caso, eu compito com... Minhas competições que eu faço com pessoas que é amputada do cotovelo para cima. Entendi. Entendeu? Porque senão vira desvantagem. Que senão vira desvantagem. Aí quando tem do cotovelo para baixo... Aí já é uma nova classe. É uma outra classe que você não pode ir também, enfim, senão tem muitas desvantagens. Isso. Estou tentando chegar nessa resposta para saber se você é melhor que um atleta que tem os 2 braços, por exemplo, amputados. Ou não, isso não tem a menor diferença? É assim, né? Um pouco, né? Porque o braço é impulso, né? O braço, ele ajuda a impulsionar, então, né? É por isso que eles fizeram essa nova classificação, por causa disso. Ficar mais... Né? Você entendeu? Porque, assim, às vezes tem pessoas que é amputada do cotovelo para cima e tem outros que é amputada aqui no punho. Aí, então, isso já... Tem um braço praticamente ali... Já dá uma diferença, assim, aquela aerodinâmica, você entendeu? Então, fica um pouco meio desproporcional, né? Para quem é ele me falou lá dentro que isso não impede ele de ganhar medalha na Olimpíada. Foi o que ele me disse, gente. Mentira, brincadeira. Ele nem me falou isso, mas eu estou morrendo de vontade que você chegue até um ranking para entrar nas Paralimpíadas e para daí chegar lá não pode, né? Então, E como é que estão as mulheres aí nesse quadro? A gente também está bem? Bem representada? Estamos muito bem representados. Por exemplo, na ADD a gente tem 2 atletas femininas, né, da seleção feminina de basquetebol. Nós temos a Geise e a Paola, que estão confiantes, muito confiantes, Deus queira que temos... no atletismo a gente tem como chama? A Terezinha Guilhermina, que é um fenômeno da natação. A Terezinha, eu acredito muito nela. Eu penso que ela tem grandes chances. E a gente está com mais representantes, não sei se você sabe essa informação, daqui de São Paulo. Como é que está essa representatividade de pessoas, de atletas aqui do Brasil nos esportes para deficientes, enfim, como é que está isso? Assim, São Paulo é muito forte, né? Rio de Janeiro é muito forte, tem a Andef, que é uma instituição que eu admiro profundamente, fica em Niterói, lá no Rio de Janeiro, e tem Espírito Santo, temos de todas as regiões, mas o foco acaba sendo no Sudeste. Não adianta, né? Acaba vindo para cá, Não que não tenhamos grandes atletas temos no Brasil todo. Pelo país inteiro. Exatamente. Mas aí o que vai definir é a estrutura, né? A estrutura, a captação de atletas, está crescendo muito também, está ele. aparecendo muitos novos atletas também com deficiência visual, amputado de membro superior, membro inferior. O país também está se adaptando. Isso né? também. O país também está se adaptando a vocês. Que antes, né? Ninguém via isso, ninguém olhava com esses olhos, mas um evento desse tamanho, um evento mundial desse tanto, ele acaba acalorando também os nossos olhos para isso. Está falando, opa, peraí. Cresceu muito. Todo mundo está representado, a gente também deve ter os nossos. Afinal de contas, o Brasil é um belo de um celeiro aí de atletas, né? Em grandes modalidades aí, de qualquer forma. Preparativos, então, você já começou ou ainda não? Então, eu vou começar meus preparativos a partir da próxima semana. Já vou começar a fazer a base. Já vou começar a fazer base, né? Para poder, quando começar o ano, já começar o ano bem fortalecido. Para poder chegar com propriedade na hora de conseguir o tempo, de conseguir... né? Você faz maratona, são 45 quilômetros... 42 quilômetros, 195 metros. Você faz em quanto tempo? Assim, agora a última maratona que eu fiz para 2 horas e 47. 2 horas e 47. E essa vai ser a modalidade sua, que você vai para a Paralimpíada também? Esse é meu sonho. Você sabe aí como é que está o tempo aí
da maratona lá? Qual foi o último melhor tempo aí que teve? A medalha de ouro? Como é que tá? Então, a medalha de ouro ficou com um brasileiro nosso, amigo nosso também. Opa, tô adorando essas respostas. Agora na Copa do Mundo de Maratona esse ano. Quanto Foi tempo? um amigo nosso que ele fez para 2 horas, se eu não me engano, foi 2h32, 2h35, não recordo bem. E para um atleta convencional é ali, não é? Geralmente assim, geralmente os atletas convencionais, o melhor da América do Sul, ele tem se eu não me engano, é 2h05, 2h06. Olha, Um sinceramente, negócio assim. sinceramente, né? Sinceramente, mas ele é provido de todos os É. atributos aí que ele nasceu, né? Sinceramente, verdade. uma meia horinha, 20 e poucos minutos aí de diferença. Eu, se fosse atleta convencional, ficaria com medo de pegar você ali do lado, se eu não estiver muito bem preparado, né? É. Mas então o seu horário tá É que ali. assim, é que também varia muito também, dependendo da prova, do local onde você vai competir, o percurso também, às vezes varia também, entendeu? Se você pega um lugar... Subida, descida, o Então, se asfalto. você pega um lugar onde tem muita corrente de vento... Você já sabe como é que muita vai ser lá no Rio? subida. Qual vai ser o circuito? O Rio eu não conheço ainda o percurso Não, da né? maratona, mas eu já participei de algumas maratonas no Rio ali, eu não achei o percurso muito ruim, não. Não, né? Não. Não, a gente vai ser em junho, julho? Julho, julho, Em julho, né? últimas Que 2 para nós é uma semanas. época muito agradável, principalmente no Rio de Janeiro. Se fosse em janeiro, se bem que você deve estar acostumado a correr aí É uma época com chuva, boa. com sol, com É. vento, com sem vento. Então, porque é igual eu sempre falo para as pessoas, né, que quando a gente está competindo, não tá frio, não tá calor só para mim, não tá ventando só para mim, tá para todo todo mundo. mundo. Todo mundo vai passar pela mesma situação, vai levar vento na cara. Ganha quem está bem preparado do que, Ezequiel? Do corpo ou da mente? Os dois. É, né? Porque os dois têm que estar unidos, né? Os dois têm que correr juntos, né? Tem que Andar correr juntos. junto, a mente e a parte física. Porque não adianta você estar com a mente boa e não estar com a parte física legal. Pois é. Você entendeu? Um depende do outro totalmente, um depende do né? outro, né? Raquel, nosso programa passou assim, ó, a jato, já estamos indo para o final. Queria que você deixasse seu recado, enfim, quem tiver interessado, tiver com filho, ou eu mesmo em casa, que estava aqui sozinha, entristecida, achando que eu não servia para nada, quiser começar a fazer um esporte, como que faz? Exatamente. Então, tem 2 possibilidades. Tem até a possibilidade de ajudar a DD, né? Que pelo site é possível, www.add.org.br. Lá tem todas as informações para os possíveis doadores. E aquele que tem uma criança que seja mielo, que seja paralisado cerebral, deficiente intelectual de 6 a 12 anos, por gentileza, é só entrar em contato com a DD 5011-6133 ou raquel@add.org.br, raquel@add.org.br, que a gente, ela não necessariamente tem uma vaga garantida, porque nós temos uma lista de espera, mas Sim. assim que surgir uma vaga, a gente entra em contato imediatamente. De certa forma, eu até fico feliz de saber que tem uma lista de espera, né? Tem. Onde fica a DD? A DD fica em Jabaquara, ao Jabaquara, lado do São metrô Paulo. Jabaquara, São Paulo. São Paulo, capital. Isso. Qual o seu recadinho aí pra galera que quiser praticar aí corrida ou qualquer outro tipo de esporte? Ou as suas considerações finais, Ezequiel? Assim, né? O que eu tenho para falar é assim, porque tem muitas famílias que às vezes têm pessoas com deficiência e fica assim meio inibida de deixar a pessoa se expor, né? Mas isso daí é uma coisa que às vezes a pessoa está escondendo com ela, que às vezes a pessoa tem algum talento, né? Tem um talento escondido e a gente não sabe, mas muitas das vezes por causa da família, que eu conheço muitas famílias que tem pessoa na família que tem algum tipo, portador de alguma deficiência, só que a família não deixa a pessoa se expor. Eu já teve vezes, eu até convidar, fazer convite para poder estar participando do projeto que lá, igual lá no SESI também tem, com pessoas deficientes, a família fica meio, sempre tem aquela dificuldadezinha, mas dá para perceber que a dificuldade está na pessoa. Precisa quebrar essa deficiência Entendeu? do preconceito, né? Não é da deficiência Muitas vezes física, é isso, né? é verdade. Olha, muitíssimo obrigada aqui pela presença de vocês dois. As portas estão abertas. Obrigada. Vocês serão nossos grandes convidados sempre aqui para vir falar desse e de outros assuntos ligados a esse mundo da inclusão que é
tão grande quanto o mundo da não inclusão, né? E que essas deficiências sirvam cada vez mais para que a gente fique mais eficiente na nossa vida, que é o material humano. O programa, inclusive, vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau!